Graça e paz, igreja. É um prazer para mim estar aqui com vocês dando essa aula, essa nossa segunda aula da Escola Bíblica. E, para tanto, eu quero que Deus abençoe a sua vida, eu quero que Deus possa aumentar cada vez mais o seu conhecimento na palavra, não só o conhecimento, mas também que você possa usar dessa aula para a prática da sua vida espiritual. Tenha em mãos a sua Bíblia, porque nós vamos recorrer sempre ao texto bíblico para que a gente possa firmar esse pensamento dessa nossa aula, a cruz de Cristo. E por que a cruz? Nós vamos ver isso. Por que a cruz? Por que Cristo teve que morrer? Por que ele teve que descer do céu e se sacrificar a tal ponto na cruz do Calvário? Por quê? Por que a cruz? Por que esse motivo de vergonha? Dr. Packer, ele vai dizer que a cruz de Cristo é um marco distintivo da fé evangélica mundial. Ela nos leva ao próprio coração do evangelho cristão. Essa frase do Dr. Packer, ela resume muito bem a aula anterior, a aula passada, que fala sobre a centralidade da cruz. Porque para Packer, ele vai dizer que a cruz é o símbolo máximo. A cruz é o próprio evangelho. A cruz, ela centraliza a obra de Cristo, que foi realizada e consumada ali no madeiro. Mas pensar na cruz não é só isso, mas também tem uma conotação que a Bíblia vai nos mostrar e vai falar, que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa maldição de que o texto bíblico fala é para nós, ou melhor, era para ser para nós, porque fomos nós que pecamos, fomos nós que nos separamos de Deus, fomos nós que nos rebelamos contra esse Deus, um Deus de amor, um Deus de graça, que enviou Jesus Cristo lá no madeiro e suportou toda a ira de Deus em nosso lugar. E para darmos início, eu convido você a ver o spoiler daquilo que Jesus falou da sua vida no texto de João, capítulo 10, um texto muito conhecido, um texto-chave também do livro de João, do Evangelho de João. João, capítulo 10, verso 11, ele vai dizer, olha só, eu sou o bom pastor. E depois ele vai concluir, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha que interessante que ele já está falando. Aqui Jesus ele está preparando o coração dos seus discípulos para o caminho final da cruz, porque ele precisava consumar na cruz. Então, as perguntas que irão surgir durante essa aula, a gente pode olhar para esse texto de João capítulo 10 e ver o spoiler que Jesus já está dando. Mas interessante que, apesar de Jesus estar falando do que iria acontecer muito em breve com ele, os discípulos não entenderam muito bem o caminho que ele estava traçando. Olha mais o que ele vai dizer. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Olha o que Jesus está falando. Que ele dá essa vida. Não porque alguém pediu, porque alguém mandou. Não, ele está dando espontaneamente. E ele vai dizer, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Ele está falando da vida. Este mandato recebi de meu Pai. Interessante, não? Então, vamos ver algumas perguntas que provavelmente ou possivelmente eu e você já sofremos na vida. Seja com crente, seja com não crente, mas existem algumas perguntas que nos remetem à cruz. A primeira pergunta é, por que Jesus teve que morrer? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta. Por que Jesus teve que morrer?
Já que Jesus era santo, já que Jesus era justo, já que Jesus era bom, já que Jesus não tinha nenhum pecado, então por que ele teve que morrer? Guarda essa pergunta que ao decorrer da aula você terá essa resposta, eu tenho certeza. A segunda pergunta que pode surgir é: quem foi o responsável pela sua execução? Essa pergunta a gente vai olhar com mais detalhes, né, das histórias que envolvem a crucificação de Jesus. E a terceira pergunta: Jesus morreu como um mártir ou como um revolucionário? Eu lembro que na década de 80 para a década de 90, se não me falha a memória, eu era ainda muito criança, né? E ali havia uma música que era muito cantada nas igrejas e falava que ele veio para ser mártir da paz. Será que a letra dessa música ela tem coerência? Ela tem alguma credibilidade com um texto bíblico? Porque é uma pergunta que as pessoas fazem: Jesus morreu como um mártir ou revolucionário? Muitas religiões têm Jesus como um revolucionário. Olha a pergunta de número 4. Não havia outro caminho? Tinha que ser a cruz? E a quinta pergunta: foi Deus que planejou a morte de seu próprio filho? Essa é uma pergunta um tanto difícil. Porque se foi Deus, o Pai, que planejou a morte do seu próprio filho, então Deus não é bom, sabe? Esse Pai que entregou o seu filho, né? Essa pergunta, ela pode surgir. Ela pode surgir no seu hall de amizade, no seu trabalho, na rua onde você mora, na sua vizinhança, enfim. Mas eu convido você, nessa aula, a olharmos para um cenário onde eu e você seremos os investigadores criminais. Aliás, na cruz do Calvário aconteceu um crime. Mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido a caminharmos como uma polícia técnica e investigativa, tipo um CSI, os que estão aí, né, envoltos nessas séries que acontecem, CSI. Nós vamos fazer esse tipo de trabalho. E como é que o seriado trabalha, né, o CSI lá? Eles trabalham com documentos. Eles trabalham com algumas provas, mesmo que já tenha passado um lapso temporal muito grande, ele vai trazer essa questão. E pensar em investigação criminal, eu me recordo da minha primeira ocorrência como policial militar lá no Rio de Janeiro. Saí do curso de formação, fui para um batalhão e do batalhão peguei a viatura a primeira vez e agora vamos para a rua. E fomos para a rua, tão logo nós saímos, o rádio já nos chamou, nos comunicando uma área de crime que a gente teria que ir para poder preservar o local. E tudo tinha que ser guardado, documento, vestígios, copo, enfim, todas as coisas. E aí foi a minha primeira ocorrência, eu lembro como se fosse ontem. E a gente, naquela cena de crime, a gente preservando e passando a noite toda preservando os materiais. Vamos pensar nessa cena de crime, na cena do crime que ocorre no Gólgota, no Calvário, lá no Monte das Caveiras, com essa cruz e quem estava nela. Chegando nessa cena, nós podemos perceber que existem alguns suspeitos. E de quais suspeitos nós podemos olhar e perceber? Olha aqui, nós temos aqui o governador Pilatos. Esse é o nosso primeiro suspeito. Pilatos, ele tinha autoridade para poder dar o aval ou não, conter ou não, mas ele é um suspeito. Será que o governador Pilatos ele foi aquele camarada que foi essencial para esse crime acontecer?
Nós também na nossa lista, e anota a sua lista de suspeitos aí, os sacerdotes judaicos. Ah, quem eram eles, né? O que eles faziam? Veja hoje, na aula, você vai perceber que os sacerdotes judaicos também, eles eram suspeitos muito fortes para poder serem acusados. E o nosso terceiro suspeito está com a pessoa e a figura de Judas Iscariotes. Né? Aquele camarada que foi o apóstolo, foi selecionado entre os 12 amigos de Jesus, os discípulos, enfim, ele o traiu com um beijo. Ele mostrou, enfim, ele também é um suspeito, certo? Então vamos olhar para cada figura de forma separada e de forma diferenciada. Nós temos aí Pôncio Pilatos, conhecido como Pilatos, porque Pôncio é um título. Ele foi governador da província romana da Judéia do ano 26 a 36, durante 10 anos. E Flávio Josefo, que era um historiador judeu da época, ele não era cristão. Ele fala sobre um episódio do qual Pilatos ele teria entrado em Jerusalém portando a efígie ou o símbolo do imperador, causando grande tumulto entre os judeus. Então, esse Pôncio Pilatos ele não gozava de certas regalias com o povo. Ele não era muito bem visto com o povo. Essa figura pública e política não era bem visto pelo povo, de maneira geral. Tá? E também ele era esse governador da Judéia, justamente onde está acontecendo toda a trama, toda a cena do crime em que a gente está trabalhando. Então a gente está olhando agora precisamente para este local. E também ele teria se apropriado, olha só o que ele fez, dos tesouros do templo para financiar um aqueduto. Olha, isso para o judeu era uma aberração, porque o dinheiro do templo era algo muito sagrado para eles. E aí ele toma posse desse dinheiro para poder construir um aqueduto, para poder construir algo para o seu benefício próprio. Então, ele tinha uma rixa com esse povo, por conta dessas situações que ele vinha fazendo, ele tinha rixa com esse povo. Vamos olhar então para a vida de Pilatos e Jesus. Afinal, o suspeito ele teve contato com Jesus. Então todo suspeito, toda a nossa suspeição, ela vai envolver pessoas que tiveram contato com Jesus. E o texto de Marcos, eu convido você a estar com a sua Bíblia aí e vamos caminhar por esse documento. Marcos capítulo 15, verso de 1 a 5, nós vamos ler o seguinte. Marcos 15, de 1 a 5. Nós vamos ler o seguinte, olha, logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Olha, a cúpula religiosa reunida. E, amarrando-o a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Interessante, porque lembra que Pilatos é um camarada que ele tinha rixa com o povo e vice-versa. Pilatos não gostava muito daquela região. Parece que ele caiu de paraquedas ali, ele não queria aquela região, ele queria outra região. Talvez ele queria outro cargo político que fosse superior, mas deram aquela região para ele. Mas o interessante é que, apesar da rixa, a cúpula religiosa apresenta o caso para a pessoa que eles não gostavam. Aqui, olhando uma aplicação, a gente pode entender que para o mal, para alguém fazer o mal para uma pessoa, ela inclusive se une.
ela se une com aquela pessoa que às vezes é tida até como um inimigo. Mas não é o caso. Vamos continuar aqui e vamos ver. Pilatos o interrogou: és tu rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Interessante que Pilatos ele fica surpreso com as acusações que são feitas para Jesus, e ele fica surpreso a tal ponto porque Jesus ele não reclama, Jesus ele não levanta a voz, Jesus ele não briga, Jesus ele aceita, ou aparentemente aceita. A pergunta é: se eu e você tivéssemos sofrendo alguma ofensiva por parte de um inimigo nosso, não que a gente tenha inimigo, mas se a gente estivesse sofrendo uma represária de um inimigo, como que nós reagiríamos? O que surpreendeu Pilatos foi exatamente a maneira como Jesus reagiu diante dessa situação. Ele se calou. Talvez a nossa reação seria gritar, querer chamar para brigar também, levantar a voz, enfim. Pilatos ele se admirou da maneira como ele não respondeu. Fica uma aplicação para nós, né? Quando formos acusados injustamente, precisamos conter a nossa ira ou a nossa sede de justiça. Enfim, o que mais Pilatos tem a ver com Jesus? Pilatos ele declara a inocência de Jesus. Lucas 23:4 vai dizer: eu não vejo nenhum mal nesse homem. Por que vocês estão acusando? E também um outro fato importante é que a sua esposa, a esposa de Pilatos, ela teve um sonho, e nesse sonho ela muito se afligiu por causa de Jesus. E aí essa mulher chega para o seu marido para alertá-lo e diz: não te envolvas com esse justo. Olha, Pilatinhos, cuidado, meu bem, não te envolva, não se meta com esse camarada, ele é justo. E agora? E agora Pilatos vai ouvir a multidão, vai ouvir a sua esposa. Quem ele vai ouvir? Afinal de contas, estava na mão dele o poder de julgar. É ou não é um grande suspeito? Não te envolvas com este justo. Que mulher sábia! E Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Nesse momento, ela foi sábia, mas ele não ouviu a sabedoria de sua esposa. Pilatos, ele tentou liberar Jesus, ok? Eu e você concordamos com isso porque o texto parece que, ao lermos o texto, nos parece que existe essa vontade. Por exemplo, quando ele envia a Herodes, quando ele envia Jesus para Herodes, lá em Lucas 23, 5-12, e ele também tinha essa rixa, Pilatos, com Herodes, eles não se davam. Herodes já era um governador de uma região maior, e ele passou a bola. Trazendo para o nosso linguajar, Pilatos tentou passar a bola. Pilatos ele não matou no peito, não botou no terreno e não chutou para o gol. Ele passou a bola. Ele ficou com medo. Ele viu que o goleiro se agigantou diante dele. Eu vou passar essa bola. E ele passou para Herodes, mas Herodes queria muito conhecer
a Jesus, porque a fama de Jesus era muito grande. Então, Jesus, ele agora está diante de Herodes. E Herodes começa a falar, faz milagre, faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. E Jesus nada fala. Jesus fica em silêncio. E aí ele é tido como louco. E Herodes zomba de Jesus. Jesus mais uma vez fica calado. E Jesus volta novamente a ser interrogado por Pilatos. E aí Pilatos começa a usar de meias medidas. Lucas 23, 16 a 22. Vamos ver esse texto. Lucas 23, 16 a 22. Olha lá o que diz o texto. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Veja os crimes de Barrabás, hein? Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Olha o que Lucas está dizendo. Desejando Pilatos soltar a Jesus. Ele teve essa intenção. Ele só não concretizou. Mas ele teve essa intenção e também ele agora começa a usar de meias medidas. O que eu vou fazer? O povo gritando, crucifica-o, crucifica-o. E então pela terceira vez lhe perguntou, que mal fez este? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Ou seja, eu vou infligir um castigo nele. Ok? Mas eu vou soltar. Eu não vou matá-lo. Enfim, ele usou de meias medidas. Nós vemos também que, em Lucas 23, 20, Pilatos, ele começa a olhar para o voto popular, né? O que a população quer, né? Existe um ditado aí que é um ditado furado, que via a voz do povo é a voz de Deus. Não. Definitivamente não. A voz de Deus encontra-se nas Escrituras Sagradas. A voz de Deus não é a voz do povo. E ele olhou para o voto popular. Não, a população quer que eu crucifique. Então, e agora? Vamos fazer o quê, né? Protestando sua inocência. Olha só, Pilatos, em Mateus 27, 24, ele protesta a inocência de Jesus. Né? É basicamente o mesmo olhar que nós estamos tendo aqui nesse documento de Lucas, de Marcos, Mateus e João. Né? Mas o que acontece? Ele cede à pressão e entrega para ser crucificado. Lucas 23, 23 a 25, diz lá a continuação, mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Olha, soltou aquele que estava encarcerado por causa, e o texto volta a repetir, por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E enquanto a Jesus entregou à vontade deles. Por que Jesus morreu? Seria que por causa do pecado, da crueldade, da politicagem de Pilatos? Será que então esse primeira pessoa, ela não é um grande suspeito? Olha o que John Stott vai dizer, e é muito duro para nós. É fácil condenar a Pilatos e passar desapercebido o nosso próprio comprometimento, igualmente tortuoso. Perceba que Stott está comparando agora aqui e igualando o nosso comportamento em Jesus, né, com o comportamento de Pilatos. E ele vai dizer, desejosos de evitar a dor de uma entrega completa a Cristo. Agora, o que ele está falando aqui? Está falando do crente. Do crente que tem um desejo de evitar a dor de uma entrega completa. O que Jesus requer de nós? Uma entrega completa. Mas a gente evita essa dor. Aí nós
né, crentes, né, procuramos o quê? Os subterfúgios. Nós deixamos a decisão para alguém mais. Foi o que Pilatos fez, ele deixou a decisão para alguém. Ou optamos por um compromisso morno, sabe? Aquele meio barro, meio tijolo, ou aquele em cima do muro, que não se decide, e a palavra lá em pouco ele vai dizer, oxalá fosse quente, ou frio, porque morno eu vou me tartei da minha presença. Então, quando a gente condena Pilatos no seu comprometimento tortuoso, na verdade a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e perguntarmos, será que eu estou tendo o mesmo comportamento que Pilatos? Ou ainda procuramos honrar Jesus pelo motivo errado? Ou quem sabe até mesmo fazemos afirmações públicas de lealdade a Ele, mas ao mesmo tempo o negamos em nossos corações. Vamos lá? Vamos olhar para um outro grupo que também está na nossa lista de suspeito, são os sacerdotes judaicos. Quem eram os sacerdotes? Pastor, quem eram os sacerdotes judaicos? Eram as autoridades habilitadas para dirigir ou participar em rituais sagrados da religião judaica. Eles também têm a autoridade ou o poder de administrar os ritos religiosos. Eles eram os guardiães da lei, os guardiões da lei, da doutrina. E esse é um grande suspeito, um grande suspeito. Será que foi esse grupo que foi a causa da morte de Jesus? Eles tinham autoridade, eles cuidavam das coisas da lei, eles eram os guardiões da doutrina, eles ensinavam a lei de Deus para o povo. E ao ensinar a lei para o povo, eles sabiam que haveria de vir o Messias, mas não olharam para Jesus como o Messias. O que faz os sacerdotes judaicos estarem nessa lista de suspeito? Esses líderes religiosos, na verdade, eles estavam acima de qualquer suspeita, porque eles são os religiosos, eles conheciam, eles interpretavam, né, as escrituras hebraicas, né? Por que então, pastor, eles agora estão na condição de suspeito? Vamos ver? Olha aí. Os sacerdotes, eles perceberam que Jesus deixava se chamar de mestre. E para eles era horrível. Isso não poderia acontecer. Por quê? Porque Jesus ele nunca fez o seminário. Jesus ele nunca participou da escola, né? A escola farisaica. Jesus ele nunca participou, nunca estudou 4 anos para poder ter o diploma, para poder ser chamado de mestre. Então eles ficavam enciumados com essa situação. Poxa, ele não é da minha turma, cadê a foto? Cadê o convite? Ele não está. Por que ele é chamado de mestre? Por que ele aceita ser chamado de mestre? Olha só o que ele faz. Ele anda com publicanos impuros. Sacerdote ele evitava, porque sacerdote é uma casta superior. Entende? Então, era muito difícil. Não pode andar com publicano, não pode andar com impuro, senão você vai se tornar impuro. Ele não cumpre com os rituais. O que mais Jesus fazia, que fez com que essa categoria, esse grupo de sacerdotes se tornassem suspeitos? Ele curava no sábado. O sábado você não pode fazer absolutamente nada. Está lá na lei, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e ele não está cumprindo, ele está curando. O que mais Jesus fazia? Jesus, denunciava a hipocrisia deles. Vocês são sepulcros caiados, né? Vocês falam, mas olha, o coração de vocês está totalmente fora do padrão. Vocês dizem, vocês falam, vocês dizem, vocês ensinam, mas vocês mesmos, raça de víboras, olha, seus hipócritas.
vocês mesmos não fazem o que ensinam. É aquela máxima do ditado, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Interessante. Eram os fariseus. Então Jesus, ele denunciava essa hipocrisia, Jesus, ele mostrava. Isso trazia a ira no coração dessa rapaziada, né? Jesus, ele fazia perguntas difíceis. Marcos 11, 28 a 30, perguntaram para Jesus por que ele expulsava demônio. E aí ele falou assim, eu te respondo se vocês me responderem. E aí Jesus, ele propôs assim o seguinte, olha, o batismo de João, ele tem no céu ou ele é da terra? E aí eles ficaram, se a gente responder da terra, o povo vai pegar a gente, porque o povo já tem João Batista como grande estima, como profeta. Se a gente falar para o céu, a gente vai dizer, então por que você não acredita em mim? E aí eles se retiram. Então Jesus fazia perguntas difíceis para poder mostrar para eles que eles estavam errados. Jesus ensinava, olha só, os fariseus, a escola farisaica, né? Ela ensinava, ok, mas Jesus ensinava com autoridade. Esse era o diferencial. Com autoridade. Ele expelia demônios, ele curava. E ele, olha aqui porque que Jesus foi condenado por blasfêmia por eles. Ele perdoava pecado. Mas ele perdoa pecado? Mas só quem perdoa é Deus? Ele é Deus por acaso? Olha aí. E aí, isso tudo foi criando no coração deles, né? Essa questão do ciúme, a questão da ira, a questão da revolta, a questão de um senso de justiça. Também, olha, eles queriam a morte de Jesus. Seria o tal dos sacerdotes, os responsáveis pela morte de Jesus na cruz? Nosso segundo suspeito tem fortes indícios, não tem? Você não acha? O sacerdote, Pilatos. Mas nós temos uma outra pessoa. Nós temos Judas. Judas a gente dispensa muito comentário, porque a gente sabe que Judas era discípulo de Jesus. Jesus, ele chamou os 12 para servir. Ele chamou os 12 para trabalhar na seara. Ele chamou os 12 para estar com ele, caminhando ali 3 anos e meio, né? Por aí. E Judas, ele foi um camarada que teve esse privilégio todo, mas ele não entendeu. E aí, Judas, ele já tinha um caráter de ladrão. João, capítulo 12, verso 6, um documento que a gente precisa olhar, vai dizer que Judas, ele colocava a mão onde era depositada as ofertas para o ministério terreno de Jesus. E aí ele metia a mão e roubava desse dinheiro. Espero que nós, como crentes em Jesus Cristo, não sejamos o traidor e o ladrão da história. Judas, ele tinha tudo para ser um grande apóstolo. Judas, ele também foi alertado que seria o traidor. Vamos ver lá? João 13, 21 a 26. Vamos abrir lá? Em João capítulo 13, Jesus agora mais do que nunca, ele vai fazer aquele momento em que, o seu último momento com os discípulos, ele vai lavar os pés dos discípulos lá no João capítulo 13, vai dar um belo exemplo de humildade, um belo exemplo de ser servo, e depois desse exemplo, ele vai indicar quem é o traidor. Jesus, no capítulo 13, verso 21, vai dizer assim, dito essas coisas, né? Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Pronto. E aí ficou em polvorosa aqueles 12. Quem será? Quem será? Né? Interessante que João já declara que ele era ladrão.
Se ele era o tesoureiro, porém ladrão, por que o pessoal aqui já não pensou em Judas, né? Não, eles ficam assim, quem será? Ele pegou Jesus de surpresa, né? Pedrão, ele chega e fala assim, olha, Senhor, então, quem é? E ele aponta para João, que era o discípulo amado, e fala assim, pergunta para ele quem é que vai trair. Aproveita que ele, né, você está reclinado ao peito de Jesus. E aí Jesus vai responder, olha, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então ele foi alertado que seria o traidor. Mas quem foi que percebeu isso tudo, quem ele seria o traidor? Porque o texto vai dizer que o pessoal, por ele ser o tesoureiro, achava que ele deveria sair para poder fazer uma compra para a ceia. Mas o versículo 27 explica que Satanás, após isso, entra no coração de Judas. E aí Satanás começa a guiar a mente de Judas para os propósitos dele. E aí a história. Judas trai por 30 moedas de prata e com um beijo, símbolo de amizade, símbolo de afetividade. Eu acho até estranho, mas quando eu estive no Oriente Médio, o homem com o homem, ele se aproxima do outro e beija no rosto. Para mim é uma coisa assim, é surreal, né? Porque nós aqui do Ocidente não temos esse costume, mas lá é muito normal e é símbolo de afetividade pela pessoa, carinho. E aí Judas, ele traz Jesus por 30 moedas de prata e com esse símbolo de afetividade, de carinho, de amizade. Falsa, porém, amizade falsa. E aí nós sabemos que ele foi e se suicidou e ele se enforcou. Quem é o responsável pela morte de Jesus na cruz? Pilatos? Pode ser? Sacerdote? Tem grandes chances de ser. Judas? Ou quem sabe até o mesmo Herodes? A nossa lista está aí. Antes de nós olharmos propriamente para quem é o grande suspeito e quem cometeu esse crime, vamos ver o pecado envolvido. Olha, em Pilatos, o que nós percebemos? Conveniência e desejo de agradar os outros em detrimento da verdade. Foi isso que Pilatos fez. Foi esse pecado que Pilatos cometeu e que a palavra de Deus nos ensina, está aqui nos mostrando para que não venhamos a cometer. Qual o pecado dos sacerdotes? Inveja e orgulho. Lembra? Tudo foi crescendo no coração. E aí eu quero dizer para você que me ouve nessa EBD, cuidado com o seu coração. Cuidado com as intenções do seu coração. Não comece a pensar mal de uma pessoa sem ter conhecido essa pessoa. É muito complicado. A inveja, o orgulho foram os pecados desse grupo dos sacerdotes. E qual foi o pecado de Judas? A ganância. E Judas era ganancioso. Esses três grupos, eu e você precisamos decidir qual foi, quem foi, melhor dizendo, o que cometeu esse crime bárbaro e hediondo nas regiões da Judéia. Nós já estamos com os documentos em mão. O CSI nosso já está se mobilizando. A gente precisa agora investigar com mais profundidade. Em relação a Judas, a ganância, Paulo ele escreve a Timóteo dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por causa do amor ao dinheiro,
se desviaram da fé. Olha aí um exemplo maior. Olha aí. Quem foi o responsável? Quem foi o responsável? Pilatos foi o responsável? Olha, você já tem a resposta. Talvez você tenha colocado que sim. Os sacerdotes foram responsáveis? Eu não sei, mas alguém deve ter colocado que sim. Judas foi o responsável pela morte de Jesus na cruz do Calvário? Tem outro grupo que também colocou sim. Judas e os romanos foram os responsáveis pela morte de Cristo no Calvário? Se você colocou sim, você acertou. Mas não foram um ou outro, foram todos. Todos foram responsáveis pela morte de Jesus, inclusive eu e você. Nós estamos nessa história. Olha, a morte de Cristo no plano divino. Vamos olhar agora, lançar um outro olhar. Vamos sair do terreno e vamos olhar de forma mais macro, no plano divino, naquilo que Deus vê. Apocalipse 13:8 está falando da besta. E adorá-lo-ão, no caso a besta, Satanás, todos os que habitam sobre a terra. Mas quem são esses todos? São aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Percebe? Que foi morto desde a fundação do mundo. Olha, no plano divino, no plano macro, Jesus já tinha sido morto desde a fundação do mundo. E não para por aí. Vamos ver um outro texto. A morte de Cristo no plano divino. Atos 2, 23, 24a, parte A. Pedro, ele está pregando e está pregando para o Sinédrio e vai dizer assim, olha, sendo este, no caso ele está falando de Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de quem? De Deus. Então já foi determinado, já foi designado, já tinha tido a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Vós, olha o que Pedro vai dizer, o mataste, crucificando-o por mãos iníquas. Porém, a história não para aí, né? Tem um porém, tem um mais, contudo, entretanto, todavia, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Amém? Então, isso tudo no plano divino já estava determinado. Vamos a mais um texto, o João 3,16, o texto que eu e você, provavelmente foi o primeiro texto que nós decoramos na vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou esse mundo de tal maneira que Ele deu. Não havia ninguém no conselho para poder dar para Deus. O próprio conselho da Trindade foi resolvido dessa forma. Ele deu. No plano divino, a morte de Cristo já estava traçada. Como Jesus encarou. Ok, existe o plano divino, existem as pessoas que foram envolvidas como suspeitas, inclusive eu e você. Existe o plano divino, mas como que Jesus ele olhou para esse plano? Olha, Jesus ele recusou-se a desviar-se da cruz. Quando Jesus fala para os discípulos, olha, é necessário que eu vá até Jerusalém para morrer. O Filho do Homem será entregue. E aí Pedro chama ele no canto, mestre, não fala isso não. Nós estamos aqui, vamos te proteger, estamos juntos e misturado. E Jesus fala assim, não, arreda-te de mim, Satanás, para longe de mim, porque você não está cogitando das coisas do céu. Jesus ele entendeu o caminho da cruz.
Jesus, ele predisse a sua morte, não só em Mateus 17, mas no próprio texto que nós lemos de João capítulo 10. Jesus se entregou de maneira o quê? Voluntária. Ninguém forçou Jesus. O conselho da Trindade, ninguém falou, não, vai é você que tem que ir. Não, ele se entregou de maneira voluntária. Jesus se entregou por nós. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Verso 20? Sim, verso 20. Vamos lá, vamos ler. Olha que delícia de texto. Gálatas 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Jesus, ele não se entregou por um nada, por um acaso. Não, ele se entregou por você, por mim, queridão. Ele se entregou por nós. Efésios 5, 2 diz, e andai em amor, como também Cristo que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo se deu, Cristo se entregou voluntariamente, por amor e como oferta. Deus o entregou por amor, o Deus Pai. Romanos 8, verso 32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio Filho, quem foi? Deus Pai. Antes por todos nós, Deus o entregou por amor. Antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus entendeu o caminho da cruz. Jesus sabia. O que mais nós temos? Olha que texto, né? Que nós lemos no início, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu, Jesus, né? Espontaneamente a dou, tenho autoridade, Jesus tem autoridade para entregar a sua vida, e Jesus tem autoridade também para reaver a sua própria vida, e este mandato ele recebeu de quem? Do próprio Pai. Quais são as aplicações que podemos tirar? Não há outro caminho para a salvação a não ser o caminho da cruz. A minha confiança, a sua confiança, meu irmão, minha irmã, só pode estar em Jesus. Isso é graça. Naquela cruz, ele tomou o meu lugar, segundo o plano divino, claro. Por causa dos meus pecados, do nosso pecado. Quando eu tenho fé em Jesus, que completou essa obra lá na cruz, e ele disse, tetelestai, está consumado. Isso é a graça de salvação. É um ato de graça que ele fez. O segundo, seja grato, ame-o, honre-o, glorifique-o. Você não pode fazer nada para a salvação. Você não pode comprar a sua salvação. Eu e você não merecemos a salvação. Eu e você não conseguimos ser tão bonzinhos para que a gente possa receber a salvação. Eu não posso fazer nada e nem você. Mas o que nós podemos fazer, já que Ele deu a salvação? Já que Ele nos presenteou? O que nós podemos fazer? Agora nós devemos responder positivamente a Ele no nosso processo de santificação. Seja grato, ame-o, honre-o, glorifique-o, viva para Ele, viva para seguir o seu caminho, lutar contra o pecado e rejeitar o pecado da nossa vida e manter os nossos olhos na cruz de Cristo, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe.
Que o Senhor nos dê essa disposição para entendermos e vivermos para a honra e glória dele. Que Deus te abençoe.